Olá, está no ar o programa Nossa Saúde, cheinho de informações para você. Hoje vamos falar sobre os distúrbios do sono que afetam a saúde do corpo e da mente. Apneia, insônia, bruxismo, síndrome das pernas inquietas. Vamos saber o que provoca esses problemas e como tratá-los. Veja ainda dicas importantes de como ter um sono de qualidade. Todos os detalhes a partir de agora. E para falar sobre os distúrbios do sono, recebemos aqui no estúdio a doutora Lúcia Suques, neurologista e também especialista em medicina do sono. Doutora, muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar falando assim, o sono é dividido em fases, né? Quais são essas fases e qual é a importância do sono para o nosso organismo? Essa é uma resposta bastante complexa, mas assim, não existem animais que não dormem, né? Então, assim, teoricamente, dormir seria um erro evolutivo, porque é a hora que você está vulnerável ao predador, e todos dormem. Na verdade, a gente sabe que se você não dormir por um período longo, os animais que já foi feito pesquisa, eles adoecem e morrem em poucos dias, né? Então, o sono é essencial para a regeneração de células, né? Então para cicatrização de tecidos, para renovação celular. Ele é muito importante para o crescimento, tanto que aquela coisa que fala assim, não, que se não dormir não vai crescer, para criança pequena é totalmente verdade, porque o hormônio de crescimento, o pico do hormônio de crescimento é durante o sono profundo, então tem que ser um sono de qualidade para a criança crescer e ganhar peso. A questão da fixação e consolidação das memórias, ela é feita durante o sono, então não adianta o indivíduo estudar um monte e não dormir direito, porque ele não vai ter uma memória boa no dia seguinte, né? Hipertrofia muscular, o pessoal que malha bastante fala assim, não, eu vou acordar mais cedo, vou dormir pouco e fazer exercício. Errado. Está errado, porque na verdade a hipertrofia muscular, que na verdade é regeneração tecidual, depende de um bom sono. A questão da imunidade, a estabilização da nossa imunidade, muitos dos processos imunológicos acontecem durante o sono. Então, quem não dorme direito tem mais gripe, tem candidíase, tem infecções, está mais propenso a ficar doente, né? A liberação de hormônios é muito importante durante o sono, então assim, hormônio de saciedade, ou seja, de que mata a fome, né? Então quem dorme pouco não libera um hormônio da saciedade e aí o que acontece? Ele tem muito mais fome, né? Então tem mais facilidade de ganhar peso. Ou seja, ter uma boa noite de sono é fundamental para o funcionamento do organismo como um todo, é fundamental para a saúde. Agora, falando sobre insônia, muita gente tem esse problema, né? É comum. Quem já não passou uma noite em claro, sem dormir. Agora, quando começar a se preocupar a ponto de procurar um médico, por exemplo? A insônia episódica, que é essa que todo mundo tem, um dia ou outro na vida, né? Quando tem um problema, de repente aquela noite eu não consigo dormir, ela é muito prevalente, assim, entre 30% a 50% da população tem isso, né? Mas as estatísticas mostram que 10% da população tem insônia crônica, tá? Insônia crônica é quando a pessoa tem dificuldade para dormir. E isso pode ser, tem vários tipos de insônia, né? Dificuldade para iniciar o sono, então aquele que tem dificuldade para engrenar no sono. A insônia de manutenção, que não é a dificuldade de engrenar no sono, é aquele que dorme, mas dorme, acorda, depois tem dificuldade para dormir, acorda, de novo tem o sono completamente picado. Existe um outro tipo de insônia, que é a insônia do final da noite, que a gente chama de despertar precoce. Ele dorme, de repente acorda de madrugada e não dorme mais, né? Ou aquele indivíduo que dorme, mas sempre tem a sensação de que não dormiu. Ele acorda com todos os sintomas da insônia, né? E se isso acontece mais do que 3 vezes por semana, e isso acontece por pelo menos 3 meses, a gente chama isso de insônia crônica, né? E a insônia é tão importante hoje em dia que antigamente ela era um sintoma, né? É um sintoma da depressão, é um sintoma da ansiedade, é um sintoma da higiene inadequada do sono, é sintoma de remédio, abuso de cafeína. Hoje em dia, apesar disso, a insônia é um problema tão grande que ela é tratada como um problema, assim, como se ela fosse uma doença, pelo impacto que ela tem na vida da pessoa, né? Quem dorme menos morre mais, quem dorme menos engorda mais, quem dorme menos tem mais depressão, ansiedade, quem dorme menos tem mais hipertensão, tem mais diabetes. Então, assim, por isso é preocupante. As pessoas devem ficar atentas e, caso percebam essa frequência na perda do sono, na qualidade do sono, procurar um médico é inevitável, né? Sim, para uma boa qualidade de vida. Exatamente. Agora, outro distúrbio bastante comum é a apneia do sono. Segundo pesquisa, acho que 30% da população
tem esse distúrbio, como é que ele se manifesta? Como é que a gente pode identificá-lo? A apneia do sono é um distúrbio do sono, perto da insônia é o mais prevalente, tá? E a apneia do sono ela pode acontecer em qualquer idade. Antigamente o pessoal achava que a apneia do sono era um problema de quem é gordo e de quem tá velho. E não é assim, na verdade, né? Por exemplo, roncar não é normal. O ronco é um problema que acontece quando o ar tem uma dificuldade de passar na nossa via aérea. Então a via aérea está estreitada e aí faz barulho. Na infância mesmo não é normal roncar e a gente tem que cuidar disso na infância, porque quando não se cuida na infância isso muda toda a nossa face, o mecanismo da respiração e vai predispor a ser um apneico e um roncador na vida adulta, né? A apneia, na verdade, é assim, o ronco é um prenúncio da dificuldade de passagem do ar. A apneia, na verdade, a nossa garganta é um músculo e esse músculo, na hora que a gente deita para trás, tem a língua, que a língua é um músculo grande também, e a língua cai para trás, né? E de repente, na apneia, a nossa garganta colapsa, ela fecha. Então o indivíduo começa a roncar, roncar, roncar e de repente ele para de roncar. Só que na hora que ele para de roncar é porque a garganta fechou como se fosse uma seringa puxando, quando você puxa uma seringa e aquilo gruda. Então a nossa garganta gruda, fecha e interrompe a passagem do ar. Naquela hora você para de puxar o oxigênio e de exalar o CO2. Isso manda uma informação para o seu cérebro e fala, olha, você parou de respirar, tem alguma coisa errada. Mas o nosso cérebro é sábio e ele entende essa troca de gases e fala assim, ó, volte a respirar. Só que na hora que você volta a respirar, o que acontece? Você sai do sono para o despertar. A pessoa não percebe isso, mas aí começa a ter um sono completamente picado. A cada pausa respiratória, o indivíduo tem uma alteração de frequência cardíaca. E quando isso é muito frequente, começa a acarretar outros problemas de saúde, porque isso acarreta maior risco de arritmia por causa dessas mudanças de frequência cardíaca, de hipertensão, apneias graves podem predispor a risco de acidente vascular, morte súbita, infarto, além de ter todos os problemas das liberações hormonais, tudo aquilo que a gente falou para a insônia, também vale para uma apneia grave. E o ronco é o primeiro sinal de alerta? O ronco é o primeiro sinal de alerta, assim, o ronco é difícil quem não tenha roncado na vida, né? Então, assim, você pode, se você não ronca, se você engordar um pouco, pode ser que você comece a ter um pouco de ronco, ou se você tomar bebida alcoólica, a bebida alcoólica, ela relaxa a musculatura, né? Então, muita gente não ronca, de repente tomou uma bebida alcoólica, foi lá e roncou, então aquele é o prenúncio, né? Só que depois do ronco, a coisa pode piorar com essas pausas respiratórias. Então, se tem um indivíduo que ronca e tem pausas respiratórias que alguém vê que ele está parando de respirar à noite, ele tem que procurar. Ou se ele tem sintomas diurnos, né? Os sintomas da apneia mais comuns são essa sensação de engasgo, às vezes durante a noite, o próprio ronco, ir ao banheiro muitas vezes, sonolência durante o dia. Falar, eu deito e durmo, eu durmo muito bem, por que eu tô com sonolento, né? Às vezes ele não sabe que ele picou a noite inteira, ficou nesse dorme e acorda a noite inteira e tem muito sono do dia seguinte. E o exame que detecta, né, os distúrbios do sono é chamado de polissonografia. Isso, né? A polissonografia. E a nossa repórter, a Michele Todescato, ela foi entender como é que funciona esse exame e também qual o tratamento mais adequado para a apneia. A Michele conversou com o seu Odilon, que é um senhor que tem apneia gravíssima. Ele fez o exame, faz hoje um tratamento indicado por caso dele, segue à risca e isso mudou muito a qualidade de vida dele. O seu Odilon hoje se sente muito mais saudável. Dá só uma olhada. A polissonografia é um exame que avalia todas as fases do sono. E apesar da quantidade de sensores fixados ao corpo, o exame é indolor e não invasivo. O paciente dorme na clínica, em uma sala monitorada e confortável, e todo o exame é acompanhado por um técnico. Os registros da noite se transformam em dados, que revelam em detalhes como é o descanso do indivíduo. O exame deve ser interpretado por um especialista, que pode indicar o tratamento mais adequado ao tipo de problema. Foi com o exame da polissonografia que o engenheiro químico Odilon descobriu no ano passado que era portador de apneia do sono gravíssima. A partir daí, a rotina de sono do engenheiro precisou de ajustes. Agora, na hora de dormir, ele faz o uso de um equipamento chamado CPAP. O dispositivo fornece um fluxo positivo e contínuo de ar durante o sono, evitando que as vias respiratórias fiquem obstruídas. Eu dormia, só que na realidade era um sono totalmente interrompido, né?
E uma coisa que eu percebi depois que eu comecei a usar o aparelho, depois de um certo tempo, eu comecei a lembrar de sonhos. E antes eu não tinha, aparentemente eu não tinha sonhos. Não chegava talvez no nível de poder sonhar ou não lembrava, né? Agora não, agora eu acho que caiu meio na normalidade, né? Foi a Aline, fisioterapeuta e especialista de CPAPs, quem adaptou o equipamento para o Odilon e fez tudo da melhor forma, para ser uma experiência positiva. Aliás, a Aline acompanha até hoje a qualidade do sono do engenheiro, seja em visitas ou virtualmente, já que a máquina registra todo o histórico do paciente. O CPAP, sigla em inglês que significa pressão positiva contínua nas vias aéreas, é considerado um dos métodos mais eficazes para o tratamento do ronco e da apneia do sono. Ele simplesmente abre as vias aéreas, né? Porque na apneia a gente fecha a garganta e aí o ar não passa mais, então o oxigênio começa a baixar, aí começa a prejudicar pulmão, coração, cérebro. Aí o paciente acorda, porque o cérebro fala, ei, acorda senão você vai morrer. Aí você acorda, você tem micro despertar durante a noite, para que você não venha a ter um mal súbito durante a noite. O CPAP faz com que exerça uma pressão contínua, um compressor de ar, com que a garganta não feche e o ar passe livremente para fazer as trocas gasosas do pulmão. O engenheiro conta que a adaptação ao equipamento foi fácil e que o tratamento trouxe qualidade de vida. Hoje ele tem 2 máquinas, uma fica em casa e a menor ele leva em viagens. Já são 7 meses fazendo uso do CPAP e o resultado? De 89 eventos de apneia por hora, diagnosticados lá no início do tratamento, agora são 1,1. Daqui a pouco tempo, inclusive, eu vou ter uma outra avaliação pelo otorrino, mas em princípio acho que está indo bem e o aparelho está me prestando um bom serviço. Doutora, a gente viu ali o seu Odilon, então, né? Começou a fazer esse tratamento, ele usa a máscara ali à risca todos os dias, conseguiu, então, recuperar bastante a saúde dele, a qualidade do sono. A pergunta é, todas as pessoas que têm apneia têm que usar essa máscara ou existe algum outro tipo de tratamento para esse distúrbio? Não é todo mundo que tem apneia que precisa usar a máscara, né? A máscara é uma máscara de pressão positiva nasal, né? Na verdade, o tratamento da apneia é individualizado, depende da causa da apneia naquele indivíduo, né? O que acontece é que nas apneias muito graves, o melhor tratamento até hoje ainda é o uso da máscara, que a gente chama de CPAP ou, para alguns casos, o BiPAP, né? Na verdade, tem pacientes que têm por um ganho excessivo de peso, mas tem pouco, a perda de peso precisa ser pequena e a gente reavalia. Então, às vezes entra perda de peso, às vezes tem que ter uma correção do nariz, porque às vezes a obstrução nasal pode estar causando uma apneia leve, né? Isso no caso de uma apneia leve. Às vezes, nas crianças, principalmente, a principal causa são as rinites, as alergias e amígdalas grandes e adenoides grandes. Então, na criança, geralmente é isso que acontece, né? Às vezes, o indivíduo tem uma alteração da maxila e a maxila fica muito estreita para a passagem do ar, né? E aí, nesse caso, alguns casos, está indicado fazer uma cirurgia de avanço maxilomandibular, mas isso tem que ser bem estudado. Em outros casos já não dá mais para fazer essa cirurgia, porque o indivíduo tem idade e ele acaba optando pelo CPAP. E em alguns outros casos, pode-se fazer uma cirurgia no fundo da garganta, mas geralmente isso é mais para ronco, não para apneia ou para apneia muito leve. E existe um outro tratamento que a gente chama de aparelho de avanço maxilomandibular, que na verdade é um aparelho intraoral, né? Ele, na verdade, é um aparelho que é moldado, ele é feito para colocar nos dentes, o indivíduo tem que ter uma dentição boa e, na verdade, ele se fixa e durante a noite ele faz um avanço. Quando ele faz esse avanço noturno, o indivíduo usa só para dormir, melhora a passagem do ar. Geralmente isso funciona muito bem em pacientes que não são obesos, né, e que não tem apneia muito grave. Tem que ser uma apneia leve, no máximo moderada, ou para tratamento de ronco. Então tem vários tratamentos, o tratamento é individualizado. Agora, voltando ali ao tratamento com a máscara, como a gente viu no caso do seu Odilon, ele tem inclusive o acompanhamento de uma fisioterapeuta, né, que monitora aquele aparelho ali,
tanto na casa dele quanto virtualmente, ou seja, ele tem um acompanhamento de um profissional. Porque a gente vê casos de muita gente que compra máscara pela internet. Acaba recebendo a máscara, não sabe como fazer, não sabe como funciona e acaba nem usando e continua com o distúrbio se agravando a cada dia, né? Na verdade é uma tecnologia nova que a gente tem. Hoje em dia a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem a nuvem, existe um mecanismo hoje em dia, como os aparelhos são um pouquinho mais sofisticados, de você monitorar o funcionamento daquele software e daquela máscara naquele paciente pela internet, né? Pelo Wi-Fi, você consegue coletar os dados, o paciente está usando aquela noite, e esses softwares dos aparelhos mais modernos, eles conseguem detectar a apneia e a hipopneia, e eles vão ajustando isso ao longo da noite, e uma fisioterapeuta ou até o próprio médico pode analisar esses dados remotamente, e ele pode intervir. Né, com uma senha ele consegue entrar no aparelho e modificar os dados. Então isso é muito bom, é uma coisa que a gente não tinha, acho que tem mais ou menos 1 ou 2 anos aqui no Brasil que a gente está conseguindo fazer isso. Comprar máscara pela internet, nem pensar, né? Não, comprar máscara pela internet até pode ser, comprar o aparelho no exterior até pode ser, mas mesmo assim você ainda pode ter esse tipo de auxílio com o fisioterapeuta respiratório, com o seu médico acompanhando. Isso seria o mais indicado. A gente faz agora uma pausa e volta na sequência para falar sobre bruxismo e também sobre a síndrome das pernas inquietas. E você vai ainda ter dicas importantes sobre como ter um sono de qualidade. Até já! Estamos de volta e continuamos o nosso bate-papo aqui com a doutora Lúcia Succhi sobre os distúrbios do sono. Bruxismo, doutora, é aquele ranger de dentes, aquela pressão nos dentes durante o sono, né? O que provoca isso e como tratar? O bruxismo é extremamente prevalente, né? Se você for olhar as estatísticas, muito quase comum, 30% da população tem isso. A maioria nem sabe que tem. Né? Então, assim, o bruxismo que incomoda, a pessoa consegue perceber, ou o parceiro ou a mãe consegue perceber aquele barulho de ranger de dentes, que realmente acaba assustando quem está do lado, né? E muita gente não tem esse bruxismo de ranger de dentes, mas tem uma coisa que chama apertamento. Ele fica apertando a musculatura e o dente não faz tanto barulho, mas os problemas do sono acontecem, né? Então, geralmente está relacionado com um estresse do indivíduo, assim, né? São pessoas que já têm essa predisposição a ter uma personalidade mais estressada, né? E que acabam tendo mais contratura muscular e que durante o sono, tudo aquilo ele coloca aquela carga toda na mastigação, né? Então, essa musculatura da mastigação. E aí isso acarreta, assim, fratura dental, às vezes perda de dente mesmo, às vezes o bruxismo pode ser grave a ponto de fraturar e perder os dentes, né? Ou desgaste dentário, mas principalmente dor nessa região, né? E às vezes o indivíduo tem uma coisa que chama cefaleia, que é a dor de cabeça, relacionada a essa alteração da musculatura, essa pressão anormal durante a noite. Geralmente os indivíduos não têm todos os dias, geralmente tem nos dias que estão mais estressados ou quando eles estão muito cansados ou quando eles usaram muitas substâncias cafeinadas, né, que atrapalham e que deixam a pessoa mais excitada, ou relacionado ao uso de alguns medicamentos, que alguns medicamentos podem predispor, podem piorar isso. Por exemplo, vários antidepressivos podem predispor e piorar essa situação. Muitas vezes precisa usar uma plaquinha, às vezes precisa reconstruir os dentes, alinhar, às vezes usar aparelho, né? Mas muitas dessas pessoas precisam aprender técnicas de relaxamento, tudo para não ficar dependendo só de remédio. Para poder evitar o bruxismo. Exato, para evitar a perda dental mesmo. A síndrome das pernas inquietas, né? Quem é que nunca sentou e começou a bater a perninha nervosa, assim? Isso é um problema sério? De que forma pode afetar a qualidade de vida das pessoas? E quando começar a se preocupar, né? A síndrome das pernas inquietas não é esse de ficar com a perninha ansiosa, não. A síndrome das pernas inquietas acontece em quase 5% da população. Na verdade, o que é a síndrome das pernas inquietas? O indivíduo sente uma necessidade iminente de mexer as pernas. E se ele não movimenta, ele se sente muito angustiado, às vezes sente uma formigação, até dor, dependendo do indivíduo, né? E ele sente um alívio imediato quando ele movimenta as pernas. Então tem aquelas pessoal que fica o tempo todo assim, se balançando, né? E existem um percentual dessas pessoas que têm pernas inquietas,
tem isso de forma genética, tem famílias inteiras que têm isso, né? Um outro percentual não, está relacionado a doenças, quem tem neuropatia periférica, quem tem problema renal, quem usa alguns antidepressivos pode ter, quem tem neuropatia periférica, quem tem problema renal, quem tem anemia, e aí os problemas renais causam a perna inquieta por conta da própria anemia. As grávidas no final da gestação têm muito isso. Alguns pacientes que usam antidepressivos, outros que têm artrite reumatoide, muitas vezes têm esses sintomas de perna inquieta, né? O problema é que 80% do pessoal que tem pernas inquietas tem um outro problema que às vezes eles não sabem que tem, que chama movimentos periódicos do sono. Então, a perna inquieta em si, ela só precisa ser tratada quando se torna um problema na vida do indivíduo. Algumas pessoas pioram muito esse sintoma no final do dia, quando vão dormir. Então aí às vezes eles começam a ter insônia, porque essa agonia nas pernas não deixa ele dormir. Então ele começa a ter insônia relacionada à perna inquieta. E 80% desses indivíduos que têm essa insônia relacionada à perna inquieta tem um outro problema que chama movimento periódico do sono. O indivíduo, quando dorme, a perna começa a movimentar sozinha, como se ela estivesse flexionando, chutando. Dá um espasmo tão grande que muitas vezes esse espasmo na perna, essa contratura muscular, ela faz o indivíduo ter um micro despertar. E aí ele fica com sono picado a noite inteira, com o sono todo interrompido, né? Então não é um sono contínuo. E aí ele começa a ter os mesmos sintomas de privação do sono, cansaço, irritabilidade e não tem o sono de qualidade. Então, nesse caso, os movimentos periódicos de perna, o indivíduo vai ter que tratar não só a perna inquieta, mas os movimentos periódicos de pernas. Olha só. É um problema que pode evoluir? Às vezes piora dependendo do indivíduo, né? Se ele usar um antidepressivo, que é uma medicação, pode piorar muito, né? Tem indivíduos que têm Parkinson, que tem esse problema também, que aí devem tratar, né? Então, assim, ele pode piorar às vezes com a própria idade, né? Então, depende dos fatores individuais. O que seria ideal na questão de dormir? Quantas horas por dia nós deveríamos dormir? O adulto, a maioria dos adultos, quase 80% deles, fica entre 6 e 8 horas. Só que a nossa necessidade de sono é genética. Você nasceu com aquilo e não consegue mudar, né? 10% da população são dormidores curtos, são as abençoados. Eu preciso dormir 5 horas, por exemplo. Dormidor curto, ele não precisa dormir mais do que isso. E os dormidores longos são aqueles que têm muita dificuldade, né? Eles precisam dormir mais do que 8 horas de sono, mas a grande maioria da população fica entre 6 e 8 horas de sono. A gente precisa descobrir a sua necessidade individual e não rotular, né? Então, se eu precisar dormir 8 horas, eu preciso dormir 8 horas. Respeitar isso, respeitar o organismo. Porque se você dormir 7 horas, você vai estar sempre com sintomas da privação do sono. Ótimo. E outra coisa, tem pessoas que têm a mania de tirar um cochilinho durante o dia, né? Almoça, vai lá, dorme meia horinha, uma horinha. Isso é bom, não é? Para a maioria das pessoas isso é bom, porque às vezes a pessoa não conseguiu realmente ter toda aquela noite de sono que ela precisaria todas aquelas horas. Um cochilo de 30, 40 minutos, não muito mais do que isso, é bom sim, e principalmente nas pessoas mais idosas, porque o padrão de sono dos idosos é completamente diferente das pessoas jovens, né? E aí os idosos acabam começando a ter esse sono novamente que a gente chama de polifásico, de ter que dormir durante o dia, coisa que eles não faziam antes, eles passam a fazer. Então assim, um cochilo depois do almoço é bom, geralmente entre 30 e 40 minutos pode ajudar e principalmente nos idosos isso não tem problema. Agora dormir à tarde ou cochilar à tarde é muito ruim, porque isso com certeza vai prejudicar a tua noite de sono. Muita gente pega o carro para dirigir aí nas estradas com sono, né? A gente vê muitos acidentes provocados por pessoas que deram aquela piscada funda, né? E acabaram batendo o carro, enfim. Qual seria a dica e a recomendação para as pessoas? Aí tem gente que diz, para num lugar, lava o rosto, toma água, toma um energético. Teria alguma recomendação? A recomendação é não dirigir quando está com sono. Isso não tem outra recomendação. Não tem nada que passe, né? Não tem nada que passe. A recomendação é, sabe que vai dirigir, durma bem no dia anterior, tem alguém para dividir o volante, porque realmente dirigir com sono não tem como. Viajou, você tem de repente aquela dificuldade de se adaptar ao fuso, né? Tem o que fazer? Tem alguma dica? Tem. Dependendo da questão do fuso, quando você tem uma viagem muito longa, a exposição à luz é o principal, né?
tentar se adaptar. Às vezes, na transição do fuso, a gente pode usar a melatonina, que é um hormônio que a gente não deve usar rotineiramente, mas em algumas situações pode usar, então nessa questão do fuso. Às vezes, quando você realmente precisa, a gente às vezes até usa um hipnótico, mas principalmente é estimulação luminosa, tentar no período da manhã ir para o sol, aonde você estiver, para tentar fazer a sua sincronia do ritmo biológico para aquele fuso, entendeu? Para você conseguir entender o que é dia e o que é noite naquele local. O que seria ideal? Como é que seria um sono de qualidade? E como que as pessoas em casa, no dia a dia delas, podem fazer para ter esse sono bom, que realmente recupera, regenera? A principal coisa é a gente sempre bate na tecla do que a gente chama de higiene do sono. E a maior parte das pessoas não toma cuidado com isso, né? Primeiro, nosso corpo é igual ao das crianças, ele precisa de rotina. Então, horário regular para dormir e acordar, isso todos os dias, inclusive aos finais de semana. Nosso corpo não entende, eu vou fazer de um jeito de segunda a quinta e sexta, sábado e domingo eu vou meter o pé na jaca, vou dormir às 4 da manhã e acordar ao meio-dia. Não dá, precisa ser mais ou menos igual. A questão do ambiente de sono tem que ser bem escuro, livre de ruído, sempre livre de ruído, bem ventilado, limpo e tem que ser um ambiente aconchegante e mais frio. O frio ajuda a dormir, né? Desde que você não passe frio, né? Tem que ter um ambiente aconchegante. As coisas eletrônicas, a gente tem que evitar contato com eletrônicos mais ou menos 1 a 2 horas antes de dormir. Celular, então, evitar. Celular, tablet, computador. Por quê? Porque a luz do computador, nosso cérebro é igual ao do homem das cavernas, ele acha que é sol. Ele bloqueia a liberação do hormônio que faz você dormir, que é a melatonina. E aí ele bloqueia e você não tem mais sono. Então por isso que tem que evitar. Isso é um grande problema hoje em dia. Evitar todas as bebidas cafeinadas depois das 6 horas da tarde. Quem tem dificuldade para dormir, evitar depois das 3 horas da tarde. Evitar exercício físico vigoroso perto do horário de dormir, porque você fica estimulado. Mas fazer exercício em qualquer outro horário, principalmente com estimulação do sol, é muito boa para dormir melhor. Uma alimentação mais leve na hora de dormir, evitar bebida alcoólica e uso de medicamentos só com orientação médica. É porque a gente vê muita gente, tô com problema de sono, não consigo dormir, tô com insônia, remedinho, resolve. Na verdade, está prejudicando ainda mais a saúde. Sim, porque dependendo do remédio pode causar apneia, por exemplo, os tarja pretas, eles causam apneia, né? Então não deveria estar tomando. E porque se você não cuidar de todo o resto, a pessoa desenvolve tolerância e dependência, ou seja, ela fica dependente de remédio para dormir e cada vez toma mais. E daqui a pouco isso não funciona mais e prejudica a saúde. E hoje em dia a gente sabe que dependência de remedinhos tarja preta a longo prazo predispõe à demência. Então hoje em dia a gente tem que cuidar disso. A população está longeva, então a gente tem que pensar lá no futuro. Então, em vez de tomar o remedinho, quer dizer, faz todo aquele cuidado que você falou, a higiene do sono, né? Toma algumas medidas antes de dormir, se preparar para dormir, na verdade, Exatamente. Se preparar para o sono, né? As pessoas, na verdade, elas querem adormecer muito rápido, só que adormecer é um processo. Então, 1 a 2 horas antes de dormir é o período de relaxar, tomar um banho quente, comer alguma coisa para não ir dormir com fome, passar um creme, ler alguma coisa, ficar com pouca luz, pouca estimulação para preparar o seu organismo para dormir. Não existe um botão on-off para falar que estou dormindo. A maior parte das pessoas precisa desse tempo para desacelerar. Chazinho para dormir, funciona? Alguns chazinhos, assim, são mais a questão do efeito placebo. Eu estou tomando alguma coisa que vai me ajudar. O que eu peço para evitar é evitar tomar muita água antes de dormir, porque mesmo que ele durma, ele vai ficar acordando para ir no banheiro e isso interrompe e prejudica a qualidade do sono. Então ficam aí todas essas dicas da doutora Lúcia Suques. Muito obrigada pela sua participação aqui no Nosso Saúde e por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Atentos então, né, gente? Lembrando que um sono de qualidade é fundamental para a sua saúde. E a gente vai terminando o nosso programa por aqui. Lembrando a você que se tiver qualquer sugestão, por favor, mande um e-mail aí para o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela participação e até a próxima.